Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. Agradeço aí o convite, Vanessa, Flávia. Gostaria de saudar a professora Rosana, diretora de sustentabilidade da UFJF, todos os convidados aqui, alunos de graduação, pós-graduação, Pedro, aluno nosso lá do Recife, né? E a todos que estão aqui numa sexta-feira participando desse debate tão rico. Bom, pontuei aqui com base no que foi colocado e fazendo algumas pontuações aqui, mais para a gente contribuir na reflexão e pensando também em produtos, né? Como que esse momento aqui, o que ele pode gerar. Tá? O Danilo comentou a questão de que a gente tem em torno de 43%, né, de orgânicos. Queria comentar que aqui em Juiz de Fora nós atualizamos recentemente a gravimetria do município e, de fato, né, em Juiz de Fora, o percentual da fração de orgânicos que a gente tem nos resíduos sólidos urbanos, ela está muito próxima dessa média nacional. Ela está em torno de 46% de orgânicos, 20% de recicláveis. Nós estamos falando aí em torno de 66% da fração de resíduos sólidos urbanos, né, que tem um potencial enorme de serem recuperados, né, via tratamentos biológicos, via reciclagem. Então, de fato, a gente tem que estar atento para essa potencialidade, né, uma vez que a gente tem, desde 2010, uma política nacional de resíduos sólidos, que ela coloca uma hierarquia que deve ser preconizada na gestão e gerenciamento dos resíduos, onde a gente deve mandar para os aterros somente os rejeitos, ou seja, aquilo que a gente não conseguiu cercar nas etapas anteriores. Falo que a nossa política nacional de resíduos é uma lei, um marco regulatório do setor, muito importante, muito debatida e muito adequada à nossa realidade, né? Então, essa regulamentação do setor de resíduos, ela starta de uma forma mais efetiva em 2010 com a política nacional, e eu comento também aqui que recentemente a gente tem avançado bastante em termos de regulamentação, principalmente com Planares, um decreto 11.043, agora em 2022, ele coloca objetivos, metas, para a gente avançar na gestão e gerenciamento de resíduos aí até 2040. A gente tem, o Planares ele coloca que a gente tem que ter uma recuperação de orgânicos de 13,5% da fração de orgânicos até 2040. Se a gente for pensar, é uma meta até mesmo conservadora, né, pensando que a gente tem 46% de orgânicos dentro dos resíduos sólidos urbanos, mas o Planares ele coloca que a gente tem aí que recuperar, pensando fração de reciclar, secos, úmidos, por diferentes tecnologias, a gente chega aí até 50% de recuperação até 2040. Então, são metas aí ousadas, principalmente quando a gente olha os indicadores que a gente tem hoje, né? A gente juntando secos e úmidos, a gente não atinge 2% de resíduos recuperados hoje no país, isso dados de 2023. Bom, e essa recuperação, ela deve se dar prioritariamente por meio de tecnologias naturais. Então, resgato aqui o que foi colocado, né, na apresentação de ontem, a importância de iniciativas que estão sendo pensadas aqui para o município, como a questão da usina de processamento de orgânicos, onde nós vamos ter a biodigestão e também a compostagem. Então, isso é muito interessante e está muito alinhado com regulamentações recentes, né? Como, por exemplo, o decreto 11.003 de 2022, que institui estratégia federal de incentivo ao uso sustentável do biogás e biometano. Pensando que essa usina que está sendo prevista aqui para a Juiz de Fora, ela vai chegar ao processamento do biogás, levando a produção de biometano, que vai poder ser utilizado diretamente na frota do município. Isso também está alinhado com a Lei de Combustível do Futuro, que foi colocado aqui também ontem, a 14.993, de outubro de 2024, onde a gente precisa ter metano aí, um percentual considerado 10% de metano dentro da linha de gases de GNV, né?
Então, são regulamentações recentes que estão alinhadas aí com esses avanços, inclusive estão previstos aqui para o município. O município, falei de regulamentações em nível nacional, mas queria destacar que o município tem uma lei de resíduos orgânicos, que é a 14.402 de 2022, uma lei específica do município que assume compromissos de avançar principalmente na compostagem, né? Vou além, a gente tem ainda o decreto 14.568 de 2021, que ele institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. Esse decreto, o plano, ele estabelece não só coleta seletiva para secos, mas também coleta seletiva para orgânicos. Isso está no nosso plano aprovado, tá? Com metas aí também progressivas, mas com metas bastante ousadas. Ainda, em nível municipal, a gente também comentou sobre isso ontem, que foi aprovada, já discutido, aprovada, deve ser sancionada em breve, a Lei Lixo Zero, que fomenta a separação, né, dos resíduos na origem, entre secos e úmidos, o que aumenta o potencial de recuperação, principalmente das frações aí que tem esse potencial. Então, a gente tem uma regulamentação muito bem estabelecida, né? Temos ainda aí, falando um pouco de câmbio verde, né, que é um tema que foi colocado aqui, dentro do princípio do protetor-recebedor, isso acaba incentivando, de certa forma, que a gente tenha uma destinação, um gerenciamento ambientalmente adequado, e Minas Gerais é pioneira ao estabelecer políticas de câmbio verde, poderia dizer câmbio verde, ou de incentivo, né? Como, por exemplo, a partir do ICMS ecológico, né, que já está estabelecido aí, foi o primeiro estado a estabelecer o ICMS ecológico, e dentro dos critérios para crédito do ICMS ecológico, a disposição final ambientalmente adequada, ela é um ponto considerado. E temos ainda em nível nacional o decreto 11.413 de 2022, que estabelece o certificado de crédito de reciclagem, né, então tudo alinhado com o câmbio verde. Mas eu acho que, além de falar de câmbio verde, a gente precisa falar de pagamento de serviços ambientais, né? Eu acho que é uma questão, principalmente quando envolve os catadores, eu acho que isso precisa ser considerado. Precisamos falar da cobrança adequada, do manejo dos resíduos. Muitos municípios, hoje 50% dos municípios não cobram pelo manejo dos resíduos, e aqueles que cobram ainda cobram de forma ineficiente, onde aquilo que é arrecadado não faz frente aos custos reais das operações, né? Os municípios que não cobram, aí estou falando em torno de 50%, isso pode caracterizar renúncia de receita, né? O prefeito responder judicialmente em função disso. Então, assim, só para fechar, queria comentar que as responsabilidades já estão estabelecidas, né? E aí estou falando de responsabilidade compartilhada ao longo do ciclo de vida. Isso já está estabelecido em lei nacional, decretos municipais, inclusive, planos. Então, assim, a regulamentação está pronta, né? Temos aí logística reversa específica para quais setores que devem fazer. Então, acho que está tudo muito bem estabelecido. Então, assim, acho que até, não é nem... É triste, mas assim, a gente não precisa de tanta criatividade, sabe, para fazer a coisa acontecer. A gente não precisa reinventar a roda. Precisa ser feito o básico. É cada um fazer o seu papel, é separar o seco do úmido, né? Fazer essa separação na origem, fazer a disposição de forma adequada, né? Cobrar que as responsabilidades sejam cumpridas ao longo do ciclo de vida do produto, né? Então, esse básico ele não está sendo feito. Aquilo que está estabelecido em toda essa legislação, inclusive recente, que foi discutida recentemente, que eu mencionei, ela não está sendo feita, né? Então é preciso fazer o básico, é preciso de integração entre os setores, né, para que não haja sombreamento, cada um fazer o seu papel de forma adequada. E não adianta ter 100% de coleta seletiva no município, que é o que a gente tem hoje em Juiz de Fora. 100% de cobertura de coleta seletiva no município. Mas isso não arrecada, se arrecadar 1% dos resíduos,
sabe? Não adianta ter o caminhão passando se não tiver cada um fazendo o seu papel, tá? Enfim, esse papel individual é importantíssimo, é preciso mobilização, conscientização. A gente tem o Recicle, que é um projeto de educação ambiental que a gente já está, assim, 2 edições atuando em 20, hoje estamos com 24 escolas no município, trabalhando compostagem, todos esses conceitos de sustentabilidade. Já estou finalizando. Temos aí outros projetos da EPROS de educação ambiental, com óleo, os dos biodigestores. Então, assim, já tem estrutura, a coisa já está acontecendo. A gente tem que potencializar isso, né? E, na linha do que o professor Danilo comentou, a gente não pode, a gente tem que deixar de teorizar, né? E ir para a prática. Eu acho que a gente podia levar isso de tudo que esse evento discutiu, das propostas que já são realidade. A gente viu ontem, né, parcerias entre universidade e município, enfim. Cada um fazer o seu papel, fazer bem e tornar realidade aí algo que de fato, pensando em sustentabilidade, pensando no futuro, né, e pensando no potencial que a gente tem aí dos resíduos de gerar emprego, renda, todo aspecto social. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Eu pedi aqui para o Bruno passar a vez para mim, porque o Samuel levantou e eu vou continuar, que é a questão da lei mesmo. Eu sou a Flávia, presidente fundadora do Instituto EPROS, doutora em ciência política, e a fala do Danilo, ela me remeteu a 12 anos atrás, quando eu comecei o doutorado, estudando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o Samuel trouxe aqui muito bem. E aí, naquela época, o que eu resolvi estudar? Eu já trabalhava com resíduo, que é o óleo de cozinha usado, o UCO, e do ponto de vista acadêmico, eu falei, eu tenho que trazer relação entre as coisas que eu faço na prática e que eu estou estudando. E aí, o que eu e meu orientador na época decidimos? Vamos estudar então a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a questão da cooperação e a coordenação dentro dessa política pública. Show! E aí, obviamente, caímos na questão de indução e incentivos, né? Para que aconteça, tem que ter indução, tem que ter incentivo. Se não tem o poder público coordenando isso, não acontece. O comércio, todo mundo que veio aqui, não vai ser articulado numa lógica reversa se o poder público não induz, não regulamenta, se não tem políticas públicas para isso. Né? Ali é o principal. E aí eu estava pensando, né, só que o poder público também não vai fazer sozinho. Né? Isso é um trabalho em rede, isso é um trabalho coletivo. Eu estava pensando na diferença daquela época para hoje. São 11 anos, né, de lá para cá. A gente continua tendo resíduo em abundância, só que o que eu acho que mudou? Mudou a nossa conscientização. Né? Hoje eu estou falando de um resíduo que há 11 anos atrás não tinha o potencial de geração de biodiesel. Para quem não sabe, o óleo de cozinha usado é a matéria-prima principal para a produção de biodiesel. A gente não produzia biodiesel no Brasil na escala que a gente produz hoje. O negócio fez um boom, principalmente de 2017 para cá. E a gente tem mais recursos. E aí eu vou voltar nessa questão do recurso em si. Que a gente tem a lei de incentivo à reciclagem, que acabou de ser os atos dela, né, acabaram de ser publicados, e que as empresas de lucro real podem doar 1% do seu imposto para projetos de reciclagem. Hoje, você trouxe aqui uma questão, para mim, do ponto de vista acadêmico, pensando na questão da coordenação e do incentivo, da indução, você trouxe que o Sesc Mesa Brasil resolve um problema de logística, resolve um problema de transporte desse resíduo, que é um problemão. Pensei no meu resíduo. Né? É o maior gasto que eu tenho, coletar ele e trazer ele para o galpão. Se você tem parceria nesse sentido, que te ajuda, que fomenta nisso, você pode pegar uma lei de incentivo à reciclagem, fomentar a educação ambiental, fomentar saídas para que isso aconteça, para que, né, a roda gira. E aí, pensando no meu, né, eu pensei aqui no cenário ideal. Nossa, olha, vamos ter uma parceria com o Sesc Mesa Brasil. O EPROS é uma instituição que se sustentou já formalizada há 3 anos aqui.
ele resolve para mim um problema de transporte, eu consigo captar recurso, fomento também essa logística de transporte dele e consigo fazer mais educação ambiental. Bacana, muito legal isso, né? Se a gente não tiver o poder público fazendo essa mediação, essa rede, a gente sabe que não chega. Então, assim, hoje, mais do que naquela época, eu fico pensando nesses mecanismos, sabe? De regulamentação, de indução, porque a gente tem mais conscientização, a gente tem mais possibilidades de recursos, mas a gente tem uma lei que é linda, é maravilhosa, realmente em regulamentação a gente não deixa de desejar para país nenhum. Mas a gente tem uma realidade. Quando eu olho do ponto de vista da minha realidade, do meu resíduo, não tem regulamentação. E eu estou falando de um resíduo muito diferente do resíduo orgânico que vocês estão falando. É um resíduo orgânico, mas muito diferente do resíduo que vocês estão falando. Para vocês terem uma noção, hoje eu compro o meu resíduo numa média de R$2 o litro. Eu compro ele. Então, assim, eu gero valor, né? Eu gero contrapartida. E é extremamente difícil trabalhar no meu mercado, porque ele não é regulamentado, porque não existe indução, incentivo. Então, isso ali que a gente está pensando hoje, essa conexão, ela é muito importante. A Vanessa da CEDIC, né? Ela está aqui? Você que falou, né? Você trouxe aí uma empresa, a Nexa, né? A Nexa é uma empresa de lucro real. Como que a gente não coloca lá nessa roda? Incentivando o resíduo que ela está coletando? Sim, mas todos os outros também. E conecta todos os nossos setores de resíduos dentro dos setores, primeiro, segundo e terceiro setor. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de organizar o pensamento em pouco tempo, assim, mas eu acho que deu para a gente conseguir refletir aqui com a minha fala nessa questão de que o poder público é primordial nisso, na questão da regulamentação, do incentivo e da indução. E nós aqui, né, como o outro Danilo bem trouxe, como cabeças pensantes, em articular isso no mundo real, na prática. Porque a nossa teoria realmente, as nossas leis, a nossa legislação, ela é um diferencial. Eu acho que não temos países, eu acho que o Samuel pode até falar isso como prática melhor que eu, a gente não tem países com regulamentações tão boas quanto a nossa, mas quando a gente vai na realidade logística reversa mesmo, é que a gente tem que ir aí debruçar para ter cases, né, que são pequenininhos, igual o do EPROS, lá da logística reversa do Hortícola Civilizado, do Biogestor de escolas, são pequenininhos, mas são cases. É o Recicle, que é uma coisa até que eu falei muito lá na defesa do Pedro, que é o Recicle é um programa de educação ambiental. A educação, infelizmente, a educação ambiental ela não está regulamentada no ensino. Então, se a gente não pega o Recicle e amplia ele se torna um programa de Juiz de Fora, ele vai ser mais um programa de educação ambiental. É importante? É importante, mas não escala. Não traz isso para Juiz de Fora, que a gente está vendo o Recicle caminhando nisso, que é institucionalizar a educação ambiental nas escolas. Boa noite, meu nome é Bruno. Assim, eu, na verdade não tenho nem roupa para estar nessa mesa aqui agora, mas vamos lá. Eu prometo que eu não vou me alongar muito. Meu nome é Bruno Paixão, eu sou doutor em Ciências Biológicas, MBA em ESG. Sou fundador da plataforma chamada Green Jobs Brasil. E, bom, eu fiz algumas anotações aqui, vou fazer bem rápido alguns comentários, assim. Primeiro, assim, eu acho que, na minha visão, a gente está tratando aqui, o principal foco seria, na verdade, uma transição de uma economia linear e para uma economia circular. A gente está tirando essa visão de uma economia extrativista, linear, que sai lá na ponta, chega lá e é descartado para algum lugar que sabe-se lá para onde que vai, para uma economia que agora ela está sendo fechada. E isso, uma economia circular, ela para ser circular de fato, ela já começa desde a extração da matéria-prima, já tem que ser pensada, o design depois que é feito, o design do produto, ele já tem que ser pensado para alongar a vida útil, que ele vai ser reutilizado no futuro, depois que ele perder aquele momento dele ali, daquele produto, que ele nasceu para ser uma garrafa,
mas depois ele tem que ser pensado já desde a concepção de um design, que depois aquela garrafa, ela vai virar alguma outra coisa. Então, assim, e depois disso, um processo de fabricação já pensado com uma responsabilidade socioambiental, então aí a responsabilidade do segundo setor já da produção, independente do que é, de já pensar nessa circularidade, e passando também depois pela distribuição, onde a gente teve aqui um caso muito interessante de um case de sucesso da IBOR, que faz essa distribuição já pensando também na utilização de biocombustíveis, então já na redução de pegada de carbono, passando depois por uma consciência de consumo. Isso, aquela coisa de eu preciso realmente daquilo, então repensar antes de consumir. Então acho que tudo isso que a gente passou aqui, eu não vou nem entrar em detalhes em cada uma dessas, mas eu acho que o que a gente viu aqui e o que a gente precisa de fazer de fato é circularizar mesmo a economia, e já pensando lá na frente no descarte, é isso que o Samuel falou, a gente tem que fazer, todo mundo fazendo ali, agora com lei de lixo zero, segregar ali na base, separar úmido e seco minimamente, enfim, e até já pensando aqui no que foi trazido hoje, por exemplo, do arranjo produtivo da cerveja, que é o resíduo lá da cevada. Eu trabalhei num processo de reflorestamento numa área em Búzios, que a gente utilizava os tubetes que são feitos para plantar a muda, ele era feito com material que era utilizado da cevada. Eles fizeram aquilo ali, prensaram, fizeram uma fibra daquilo, e fizeram uns tubetes biodegradáveis. Depois a muda era colocada, inserida, ao invés de um tubo de plástico, um papel ou um plástico, que já começa assim uma coisa ilógica, né? Você vai fazer um reflorestamento e você vai usar um plástico para plantar uma muda. Então, assim, você vê que tem utilidades. Então, e próprio na cerveja mesmo, ele falou que o resíduo ali da cevada, ele é rico em açúcar, em amidos, que pode ser utilizado na alimentação animal, mas pode ser utilizado até na alimentação animal humana, porque é feito pães daquilo ali. Então, a gente estendendo mais ali o produto que a gente está utilizando. Então, dá esse viés de não simplesmente descartar. Então, volto a falar dessa importância da circularidade. Uma outra questão, deixa eu só abrir aqui que eu esqueci rapidamente, do banco de tecido, que desculpa a Natália que estava falando aqui, e realmente o texto é quase que um monstro quando você olha para ele assim, na questão de sustentabilidade, é realmente muito poluente, mas obviamente já existem soluções, e uma solução que eu vi recentemente, que eu achei interessante, chamado banco de tecidos, que pega tecidos remanescentes da sobra ali de produções de indústria têxteis, aquilo gera um crédito para esse produtor, que depois ele pode pegar novos tecidos para poder, então assim, está dando circularidade para... Então, eu acho que é só para finalizar, só 2 casos assim, de coisas que foram trazidas hoje, e exemplos de circularidade, de reutilização dos resíduos gerados por essas indústrias. Então, é isso. Obrigado. Passar. Eu vou falar depois de ouvir tudo isso, né? Então, como eu imaginava, né, seria complexa essa conversa, não depende de uma organização, depende da inteligência coletiva, né? E é tão interessante ver que Juiz de Fora acontece em tantas direções, né? Só que o grande desafio disso tudo, na minha visão, é a comunicação. A capacidade de fazer um momento como esse, de conexão, de ampliar o olhar das pessoas, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui saiu com um pouquinho de conhecimento de um monte de coisas, né?
e que vai pelo menos saber referenciar quem, né? A quem procurar, esse é o poder do negócio, né? Porque, lógico, que todo problema, assim, como esses aqui colocados hoje, tem uma complexidade específica, tem uma técnica, bate, que a Flávia falou, na regulamentação, para gerar interesse, né? Bate no conhecimento até criativo, né? De como destinar, a quem que eu vou procurar para me ajudar a desenvolver algo novo, né? Então, que bom que Juiz de Fora tem esse espaço, né, como a universidade, disposta a conversar, a levar para a comunidade, porque a comunidade precisa, né? As iniciativas aqui já iniciadas, mesmo que pequenas, mas já são grandes exemplos, né? Então, assim, por onde andas, né, o ciclo virtuoso, eu acho que ele está aqui. Né, o tempo todo ele está sendo mostrado aqui, o ciclo virtuoso. Né? E o que me despertou, assim, bem, para colocar esse nome virtuoso, né, foi o conhecimento que eu tive dentro da, assim, um pouquinho da área de permacultura. Eu fiquei encantada, cara, a permacultura urbana, que você gerar essa visão do todo, saber que tudo tem função, né? E que tudo no seu lugar correto gira muito bem e que não tem sobra. Tudo é destinado. Mas a nossa capacidade de promover isso é a capacidade dessa união do coletivo diverso. Senão é utópico. Mas que pena que seria utópico um conhecimento tão rico desse, né? E aí eu acho que a gente conseguiria muito bem colocar isso em prática na universidade, através de momentos como esses, né, que são gatilhos. Eu tenho certeza que daqui vai sair procuras específicas. Agora eu já sei, a universidade tem isso, né? Falou isso, eu estou pensando aqui, a gente não tem que inventar a roda. As coisas estão postas, né? Eu falei, o momento de hoje seria colocar, vamos colocar as cartas na mesa, vamos ver o que dá junto. E eu vi muita coisa aqui, sabe, batendo assim, ó, eu tenho isso aqui, né? E esse momento aqui de fechamento. Então, acho que a gente cumpriu muito bem, né? E queria pelo menos liberar aí para uma pergunta de alguém que ontem a gente ficou impossibilitado de passar, né, o microfone, e logo em seguida a gente finaliza aqui. Alguém se habilita? O Samuel tocou num assunto que eu venho falando há muito tempo, sobre nossa população, né, a separação do lixo. Isso não é difícil, só que todo mundo precisa saber. Realmente parece que a cidade precisa ter informação muito grande, a cidade está toda coberta pelo caminhão da coleta reciclada. Agora, quem sabe disso? E uma outra dificuldade que eu acho é, de fato, as pessoas poderem ter poder do lixo reciclado, então, que é muito volumoso. As casas são muito pequenas, né? Não sei, isso é uma coisa que tem que pensar. Agora, eu penso que tem que ter campanha de esclarecimento, e a escola é fundamental, mas não só, né? Porque os meninos levam para casa essa discussão, mas os adultos também merecem essa discussão. Então tem que ter campanha. E campanha pela prefeitura, sim, porque o reconhecimento inicial que ele tem na prefeitura, então vai na televisão, vai na internet, fazer campanha e dizer, por exemplo, como que nós ouvimos. É só colocar o nome da rua no site da DENU. Eu sei disso. Fui procurar. Estou cansada de fazer há anos e anos que eu faço compostagem na minha casa, e a coleta é separada, é uma rua que é uma coisa que só passa caminhão de lixo reciclado. Há muito tempo, tudo direitinho. Fui botar minha rua. O nome está errado. No site do DENU. Eu não consegui. Mas eu não consegui mostrar para os outros. Nesse site a gente
tem que fazer campanha, tem que ser a prefeitura. A gente está aqui instigando a prefeitura, mas tem que ser a prefeitura. Na internet, na televisão, no rádio, tem que fazer campanha. As pessoas são muito sensíveis à campanha. Olha a vacinação. Boa noite a todos. Então, eu queria apresentar para vocês um jovem empreendedor que desenha muito. É um menino que, assim, vocês falaram da educação, né, sustentável e tudo. Inclusive, eu entendo que a arte é uma forma, inclusive, de trazer a educação sustentável. Inclusive, por se tratando de um jovem que faz desenhos voltados para o meio ambiente e sustentabilidade, e que hoje também representou nossa Juiz de Fora no Brasil inteiro, só que muitas pessoas não sabem disso, né? Ele ganhou no concurso de desenho mundial, né? Através do carro dos sonhos, que retira os resíduos, tanto dos oceanos quanto dos ares. E nós estamos falando do Diogo Miguel, designer, que está aqui. Então, eu tinha participado desse concurso, que eu fui uma montadora de carros, e basicamente a minha proposta do meu carro, a minha ideia, que me fez ser selecionado, foi que o carro ele tanto absorve impurezas que se encontram no oceano quanto no atmosférico. E tipo assim, ele meio que recicla todos esses detritos nocivos para o meio ambiente, armazenando no interior do carro. Basicamente é isso. É isso, obrigado. A gente tem uma mãe coruja, né? Então, eu ia falar das dificuldades também a estudar, né, a arte, né, ainda mais sendo jovem, né, não podemos trabalhar ainda. Então, assim, que a nossa Juiz de Fora possa dar dando esse apoio à base nele, porque eu sei que ele tem muito que crescer ainda, ainda mais com esse pensamento, né? Estuda, inclusive, alguns programas já tecnológicos, né, pelo YouTube mesmo, né? Então, assim, tem como incentivo também para os jovens, né, das escolas. Inclusive, ele tem vontade de levar oficinas de desenho, revistas, voltadas também para a sustentabilidade. Então, acredito que seria muito bacana. Qual que é seu nome? Diogo. Você está inscrito amanhã na mostra de projetos? Você vai levar seus desenhos lá amanhã? Ele vai ter aula amanhã. Ah, tá. Então, a gente se conecta. A gente consegue Você tem Instagram e divulgação? Qual que é a tarde? O Instagram dele é @Diogo Design Letos. Como que é? Diogo Miguel Design. Diogo Miguel Design. Legal. Como está, né? Agradeço imensamente a presença de todos. Ainda bem que hoje deu tempo de passar a palavra para todo mundo que participou de mim, né? Duas pessoas representando todo mundo. Mas fico feliz, né? Nesse momento final agora, a gente saber que é um talento Juiz de Fora é surpresa. Né? A gente sabe o que acontece, e acontece muita coisa, né? E a gente tem que ficar de olho. Então eu convido o Diogo a entrar no Recria JF, fica no nosso radar, né? Porque pode surgir oportunidades, né? A gente tem que estar pronto. O Recria ele vem para ser um espaço tipo assim, a gente faz um encontro como esse, aí tem pessoas interessantes que a gente não conhece. Como que a gente vai permanecer em contato com ela? Ah, fica lá no Recria. Na hora que você tiver alguma coisa para falar, você fala. Na hora que você tiver alguma coisa a oferecer, você oferece. Quando você tiver alguma dúvida, e a gente vai se comunicando. Uma hora surge, né? Igual aconteceu da Flávia estar comigo nessa organização. Eu conheci ela através de outra pessoa. Então me conectei a ela e a gente ficou mais próximo da Recria. Ela já participou de eventos comigo, né? Eu com ela agora. Então a gente está se conhecendo, né? Trabalhar junto mesmo. E Juiz de Fora precisa de mais trabalhos juntos, né? Entre iniciativas. A gente elimina o ego,
né? E a gente bota para fazer a coisa que tem que ser feita, e acabou. Então, mais fácil, mais leve, né? E é assim que eu finalizo a noite, agradecendo vocês, sexta-feira de noite. Foi excelente, está sendo excelente, né? Porque amanhã termina, vai ser também. E eu agradeço. Muito obrigado, Flávio, Vanessa e aos convidados. Agradecemos a todos que participaram dessa maravilhosa noite. Agora convidamos a todos que contribuam com o painel temático dessa noite para a foto oficial lá fora. Esperamos que tenha sido uma ótima noite para todos, enriquecedora. Muito obrigado.